Olá, fera, especialmente aos feras pernambucanos. Depois dessa notícia, desses pesos nas provas da Federal, estamos aqui reunidos para poder comentar sobre isso. E gostaria de passar a palavra para o Dr. Eduardo Barbosa. Tudo bom, fera? A gente está aqui reunido para comentar alguns pontos, não só do lançamento dos pesos, né, da UFPE, mas também para falar de algumas particularidades que tomaram como surpresa alguns alunos ainda um pouco desinformados sobre o sistema de avaliação que o Enem pratica, né? Que é a TRI, a famosa TRI, que na verdade, não é um sistema numérico de avaliação, e sim um sistema psicométrico, né? Então, é um processo de avaliação intelectual da aprendizagem e não numérico da aprendizagem que a gente está acostumado a ter na escola desde pequeno. Então a gente encontra algumas curiosidades, como a gente vê ao lado dos pesos, a questão de nota mínima, né? Nota mínima de 100, nota mínima de 200, o que em particular é até uma curiosidade, porque a gente tem até hoje, no histórico do Enem, só uma nota mínima de 250, né? Em torno de 250, 255. Isso porque o período de aferição, ele não é de 0 a 1000 exatamente como todo mundo pensa. Ele é, na verdade, um período que pode ser achatado em relação a cada grupo teste. Então, a gente pode ter até uma nota mínima de 300 e uma nota máxima de 800. Isso é normal no processo de aferição do sistema da TRI, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa relação sobre os pesos e a questão das notas por partes. Então, eu estou aqui com o professor Fabiano Nader, de Matemática, o professor Carlos André, de Química, e o professor César, de Física, né? E, querendo ou não, a gente não pode deixar de falar, dentro do histórico nacional do nosso ensino, que são 3 disciplinas que chamam muita atenção, né? Matemática, Física e Química, sempre está na ordem do dia, principalmente das dificuldades dos alunos no histórico nacional. Em particular, eu queria pedir, né, primeiro um pronunciamento do professor Fabiano em relação a algumas pontuações de matemática, tanto nas disciplinas, nos cursos de humanas, mas também queria uma observação dele de matemática no curso de medicina. Pois bem, assim, nos cursos de exatas, no caso de engenharias, o peso de matemática ficou um peso alto, que é o esperado, sempre foi, certo? Junto com ciência da natureza. E língua portuguesa, que também tem que ser, apesar que foi um pouco abaixo do esperado. Mas no curso de medicina, que chamou atenção, esse salto aos olhos, porque matemática ganhou um peso que não tinha esse peso 3, junto com ciência da natureza. E assim, a gente estava comentando que o aluno de medicina, de qualquer forma, ele já, para passar, ele tinha que ser bom em todas as disciplinas. Independente de matemática, física, qualquer um, ele tem que ser máximo em tudo. E simplesmente isso foi uma adequação. A gente andou comentando aqui, conversando, que uma das possibilidades pode ser uma reserva de mercado até, quem sabe. O pessoal daqui quis que os alunos de Pernambuco, de medicina, se esforçassem mais em matemática e tivessem uma chance um pouco maior. Porque nos outros estados, matemática não tem esse peso tão grande para a saúde. Então, talvez isso seja. Agora, esse lançamento tardio desses pesos fez com que os alunos daqui não tivessem tempo de modificar essa preparação. Mas, como já disse, para passar em medicina tem que ser bom em tudo. Então, o cara tem que fazer tudo no máximo e acabou. Tranquilo? Bom, em relação à matemática, como o professor Fabiano falou, a gente realmente vê uma discrepância. Por exemplo, a gente vê no curso de odonto, que é um curso também de dificuldade, né, professor César? Não é, né? Da área de saúde. Da área de saúde, e que a gente não vê acompanhar o mesmo processo. Interessante é que a gente vê que nas engenharias, vamos dizer assim, nos cursos de exatas, os cursos tiveram meio que um comportamento muito parecido, mas nos cursos de saúde a gente teve uma diferenciação. E aí eu queria jogar aqui para o Carlos e para o César em relação ao odonto. O que é que acha que deve ter acontecido? Será que realmente foi uma reserva de mercado? Assim, enfermagem, por exemplo, se comportou de uma forma até esperada em relação ao processo antigo da questão das específicas, né? Mas
odonto realmente, como um curso de concorrência como medicina, fugiu um pouco a isso. Que, assim, opinião pessoal, o que é que vocês acham disso? Posso? Lógico, mais velho que eu. Pessoal, quando a gente propôs essa conversa, esse debate aqui, era justamente os pesos e suas consequências. Isso. E assim, como levar agora um aluno, faltando 15 dias para uma prova, analisar um peso, de repente, de matemática como peso 3, ou um peso coerente? Porque, por exemplo, se você analisar biomedicina, como está dizendo o Eduardo Barbosa, há uma coerência, porque é um curso de saúde. Então, você tinha redação com peso 2, matemática com peso 1, linguagens com peso 2, ciências humanas com peso 1 e natureza com peso 4. Porque o cara, teoricamente, fazer biomedicina, ele tem um peso maior para ciência da natureza, como sempre foi, que era a segunda fase que eles faziam. Quando chega em odonto, aí fica um negócio inexplicável. Por que um profissional de odontologia ele tem que ter peso 3 em redação, enquanto que um profissional das ciências médicas ele tem que ter peso 1? Eu vou fazer medicina, eu preciso escrever o básico, e para fazer odonto tem que ser quase que fazer parte da Academia Brasileira de Letras, que é com peso 3 aí. São essas discrepâncias que a gente tem dificuldade. Para exatas está muito tranquilo, porque exatas, se você analisar friamente, é o coerente. Você tem ciência da natureza com peso 3, porque tem química e física, aumentou um pouco para biologia, matemática com peso 3, e português, no final das contas, que é linguagens e redação com peso 3, se você somar as duas provas. Está no normal. Todos conseguiram um padrão, uma certa coerência, com exceção de física, que eu achei estranhíssimo, o peso justamente de física... O peso 1, né? Para o aluno que vai fazer licenciatura, o bacharelado em física, ele tem peso 1. Ciência da natureza foi peso 1. Vai explicar isso aí. Realmente é uma coisa interessante. E eles, antes, eu acho que no mês de fevereiro, eles tinham argumentado que eles iriam seguir uma tendência da segunda fase anterior, como era anteriormente. E daí a gente preparou o nosso aluno, sempre afirmando para ele, olha, se eles disseram que irão manter esses pesos de acordo com as segundas fases anteriores, nenhuma grande novidade vai ocorrer. E ocorreu. Se tivesse ocorrido isso em fevereiro, em março, ótimo. Ótimo não, menos mal. Mas ocorrer isso agora em outubro, imagina se não fosse para um aluno que estuda para o curso de medicina. Entendeu? Iria ser extremamente complicado. Tá? Porque, como o Nader disse, quem estuda para a medicina, estuda tudo. Então, foi menos ruim para ele, porque ele já estuda tudo muito. Caso fosse um outro curso, seria um pouco mais complicado. Entendeu, Eduardo? Entendi. Nesse ponto, eu vou até retomar o que o professor Carlos falou, em relação assim, agora que os pesos estão lançados, né, é importante que os alunos agora comecem a criar sua estratégia em relação ao seu curso. Então é muito importante. Sim, eu vou fazer um pensamento, porque a gente está em sala conversando com os alunos nessa última semana, esses últimos feedback, dias. E o sentimento é meio que angustiante para alguns. Outros não. Outros absorveram bem a notícia, não, vamos. Principalmente aqueles que tiveram preparação melhor de todas as disciplinas, como disse o Nader. A pergunta que eu faria é, o que fazer, faltando 15 dias para uma prova, quando você recebe a notícia de repente que você tem um peso muito maior na disciplina que você não estava tão preparado? Eu acho que esse era o caminho também da tua resposta. Mas é o sentimento. O que é que eu, pelo menos emocionalmente, como é que eu vou trabalhar meu emocional em relação a isso? Porque pode ser até que pedagogicamente ele não sinta tanto, que ele vai fazer a prova como ele ia fazer antes. Mas o emocional dele pode estar sendo traído agora. Como Fabiano falou, é doutor Eduardo Barbosa, porque ele também é psicanalista. Então, até fazendo essa análise meio que psicológica do aluno, como é que o aluno consegue absorver essa notícia o mais rápido possível para conseguir se reerguer nessa história? Vai depender muito, Carlos, da instituição que ele teve agregado, entendeu? Aqui com o nosso trabalho, a gente tem desenvolvido muito com o aluno esse cuidado, né? De estar sempre orientando em relação aos estudos, a plano de estudos, né? A gente tem sempre orientado sobre como é que funciona a TRI, o que é que ele tem que saber identificar o que é uma questão fácil, o que é médio, o que é difícil. Ele tem que ser um expert na formulação da prova também, não só em estudar, não só no conteúdo. Então, agora nesse momento que ele tem os pesos, agora ele tem que fazer uma retrospectiva do que é que ele estudou bem, do que é que ele não estudou tão bem, do que é que ele pode revisar, ou simplesmente em algumas disciplinas até deixar de lado, sério, dizer assim, não, isso aqui eu vi muito bem, mas isso aqui eu não vi tão bem. E ele fazer essa equiparação entre o peso que aquela parte da prova, aquele eixo cognitivo faz parte da pontuação para ele, e dentro daquilo que ele viu também. Então, por exemplo, ele tem uma prova de ciência da natureza que ele tem um peso 3. E ele estudou muito, muito bem física e química durante o ano todo, e biologia ele não foi tão bem. Vale a pena ele estudar agora? Não, não vale.
não vale a pena estudar agora. Se ele estudou bem Física e Química, então não vale a pena ele pegar um terço dessa prova e se dedicar agora nessa reta final. Vale a pena ele pegar alguma disciplina que está muito distante e que de repente o peso seja maior. Se ele pegar uma linguagem também no curso dele que seja 3, vale a pena ele se profissionalizar, vamos dizer assim, se dedicar mais a isso. Então, assim, ele agora vai ter que arranjar uma estratégia em relação ao peso das disciplinas, dos eixos dentro do curso dele e em relação ao que ele fez. Ele tem que fazer uma autoanálise muito séria com ele mesmo, de saber o que ele podia ter feito e que não fez, o que ele fez tão bem feito até agora. Para que ele agora possa dedicar uma estratégia para esses últimos dias em relação ao Enem. No mais, ele tem também uma informação que, assim, a coerência pedagógica da TRI, pelo menos os nossos alunos estão preparados em relação a isso, que ele saiba identificar o que é o fácil, o médio e difícil para trabalhar muito bem isso na prova. Que ele comece as questões fáceis, que ele identifique as questões fáceis e essas são importantíssimas que ele responda. Que ele identifique as médias e que ele comece também, né, posteriormente por essas. E as difíceis que ele deixe por último. Então, ele fazendo essa sequência lógica que a gente chama de pedagogicamente coerente, já atrelado ao conhecimento que ele investiu ou não para cada curso e para cada eixo pedagógico em relação ao peso, eu tenho certeza que a nota dele vai ser uma nota máxima dentro do curso. Eu acho que essa é a estratégia para agora. Então, assim, pelo que eu entendi, o aluno ele deve ainda buscar um conhecimento. Por exemplo, eu tenho conversado com nossos alunos de engenharia que, inevitavelmente, eles teriam que puxar biologia. Porque para ter ciência da natureza com peso 3, biologia viria junto. Mas muitos não levaram isso a sério. Deixou de lado. Aí a pergunta que a gente mais escuta agora é: agora, o que é que eu faço? Conversando com o professor de biologia, ele disse: não, tenta ver aí programa de saúde, dá uma especificidade àquilo que cai mais. Exatamente, para tentar achar uma saída, para diminuir essa margem desse problema. Porque o aluno de engenharia ele nunca estudou biologia. Pelo menos aqui em Pernambuco ele não tinha esse costume. Ele vai um aluno que estudar sempre muito matemática, física, química em terceiro lugar já, que já era a terceira opção dele, e biologia era quase zero, ele basicamente achei aula. Aí ia pensar, agora você tem biologia com peso 3. Mas assim, não é que esteja em desacordo com isso. A questão é, se você tem, por exemplo, um aluno, vamos falar do aluno de engenharia, especificamente, ele estudou muito física, estudou muito química, né? E estudou muito matemática. Então, na parte de ciência da natureza, esse acréscimo de biologia não vai dar um acréscimo tão grande em termos de ele revisar tudo. Então, o ideal é que ele procure só aqueles assuntos que realmente caem mais, para que ele possa pontuar nas questões fáceis o que cai mais. Então, como você citou, programa de saúde é uma coisa que cai muito. Então, deixa eu dar uma revisada em cima disso. Então, assim, muito importante nessa reta final é assistir aula. Assistir muita aula para que os professores façam os comentários em sala de aula, não a questão mesmo de fazer questões, de resolver em casa. Isso aí não vai adiantar muito em relação àquilo que você não estudou. Não vai dar uma mudança radical. A gente vê que pela forma de aferição da TRI, um número médio de acertos para um número muito grande de acertos, o acréscimo significativo na nota não é tão grande assim. Então é importante ele bater em cima daquilo que é realmente mais pontual e que ele realmente não deixou um pouco de lado. Eu tenho uma pergunta para fazer que eu escuto sempre e eu tenho uma grande dificuldade para responder. Vale a pena chutar na prova do Enem? Vale a pena chutar, mas isso é uma coisa que é preciso muito... Desculpa, porque eu estou no sentimento agora, assim, imagina, eu vou fazer meu vestibular, não tem nada de biologia, mas sou fera em física, sou fera em matemática. Chuta as questões de biologia, deixo em branco, deixo de todo jeito. Vê só, a gente não pode pensar assim, na verdade, física, química e biologia, ciência da natureza, certo. É um eixo cognitivo do Enem. O que o fera tem que pensar é assim, é preciso muito autoconhecimento nessa hora. Então é assim, eu comecei a fazer a prova, eu sou um cara que me especializei em descobrir se as questões são fáceis, médias e difíceis. Consegui identificar as fáceis e consegui perceber que as questões fáceis eu respondi bem, eu estou bem na prova.
Entre isso. Porque você tem convicção daquilo que você faz. Quando você responde uma questão fácil, você sabe se você acertou ou não. E se você viu que acertou as fáceis, que nas médias você foi bem, que está indo bem, que você está acertando, você está com segurança, chute. Quando chegar nas difíceis, o que conseguir, não conseguiu, pode chutar. Agora, se você não chegou no momento dessa hora de decidir, essas questões são mais difíceis, devo chutar ou deixar em branco? Se você não tem convicção de que estava fazendo uma boa prova e que você estava acertando um número bom de questões, aí você deixa em branco. Eu estou tentando traduzir o sentimento do aluno. Exatamente. Então, assim, eu sempre digo ao aluno, olha, vai depender da sua convicção, da sua... Veja que, na verdade, isso acaba sendo caindo no mesmo ponto que a TRI quer. Que você sempre seja uma pessoa que tenha seleção, que tenha cuidado. Fazer a prova não é só conteúdo. Fazer a prova é saber selecionar, é saber conhecer, saber identificar. Tudo isso faz parte do teste. Então, assim, você tem que saber identificar uma questão, saber se ela é fácil, saber se você acertou. Não é simplesmente fazer a questão e dar uma resposta. Então, se você tiver convicção que você está fazendo uma boa prova e está acertando aquilo que é fácil e que você também está acertando um bom número do que é médio, você ganhou o direito de chutar. Você ganhou o direito de chutar. Por quê? Porque você vai ser pedagogicamente coerente. Aquilo que você acertou dá direito agora a você errar. A errar outras. Por quê? Porque você fez o que é normal, acertou o que é fácil, acertou algumas médias, e o que é difícil é normal você errar. Então você está dentro do esperado. Agora, chutar por chutar desde o início, aí é um perigo enorme. Porque dentro de uma questão, das 5 alternativas, você tem sempre 2 que são absurdas. Isso. Aí se o aluno chutar uma dessas alternativas que é absurda, não diminui a questão do peso dele, até pela TRI, em relação a outra questão. Então chutar sem ler não é um risco muito grande, não. Mesmo uma questão mais difícil. Não é, porque na verdade isso vai depender do grupo teste. Essa nota, ela não muda só por causa da sua resposta. Ela muda por causa da resposta do conjunto do grupo teste. Então, a questão é, se você ganhou o direito de chutar, se chegou até as difíceis. Se você chegou até as difíceis bem, convicto que está respondendo bem, você ganhou o direito de chutar. Se não chegou, aí deixa em branco, tá certo? Porque aí é melhor. Então, tudo, pessoal, é uma questão de estratégia. Né? Tem uma frase famosa que diz assim, ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte da estratégia de alguém. Então você tem que ter sua estratégia. Né? Então é importante que você, desde já, está sendo tomado por uma nuvem de dúvidas, porque você nasceu e cresceu num sistema numérico de notas que agora estão dizendo a você, não é assim não. Não, professor. Então assim, você vai chegar e vai dizer, peraí, ano passado diziam para acertar as questões difíceis, porque se eu acertasse as difíceis eu ganhava muito ponto. Calma, que as difíceis só ganham sentido e significância se você acertar as fáceis e as médias. Então assim, até às vezes a gente na prova da escola, às vezes a gente quer acertar as difíceis para mostrar ao nosso professor que a gente sabe muito. Na TRI não funciona assim. O problema é que vai ter que mudar a cabeça até do professor agora. Exatamente. Então é uma mudança. É uma mudança de paradigma muito grande. Muito grande. Será que, veja, hoje o Enem está sendo utilizado como uma prova de acesso. Será que o erro não está aí? Também, porque ele não foi criado para isso. Para isso. Na verdade, a TRI... É um improviso, né? A TRI é um sistema de, como eu disse... Psicométrico, exatamente, então, de aferição de intelecto. Intelecto não é simplesmente saber o que você sabe de conteúdo, é saber o uso do que você sabe. Então, assim, é saber selecionar, identificar, né, achar, procurar, né? Tudo talvez, isso você encontra na prova. Interrompendo, para o aluno do segundo ano do ensino médio, quem sabe hoje a gente possa dar uns toques. Para o segundo ano eu acho que é mais simples, porque no ano que talvez seja mais simples, né? Não só pensando agora em UFPE, nada. Tá em todo o país agora, certo? Como hoje ele iria ter uma técnica, uma estratégia. Como poderia ser? Ele tem que estudar o quê? César, eu diria que para o aluno do segundo ano é importante o seguinte. A gente tem 2 alunos do segundo ano aí. Vamos tentar criar dois grupos aí. O que já sabe o que quer fazer e o que não sabe o que quer fazer.
Então é aquela história. Quem sabe o que quer fazer já está saindo na frente porque pode criar uma estratégia para isso. Né? Agora, a TRI, ela nada mais nada menos, ela prova que o que ela quer saber de você é a questão do uso do conhecimento. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você se preparar, quanto mais você fizer simulados, um grande erro da gente. A gente faz uma prova e aquele instrumento de avaliação, ele morre. Isso é um grande erro. Todo simulado que você fizer, refaça, veja o que errou, por que errou, e comece a entender o que é uma questão fácil, uma questão média e uma questão difícil. Isso tem que fazer parte do seu cotidiano. Olhar uma questão e dizer, essa questão é uma questão fácil, essa questão é uma questão difícil. Inclusive, ao ponto de, no futuro, você já está classificando e sabendo se ela é complexa ou não complexa, que é outra coisa que a gente não vai falar aqui, mas também a TRI leva em conta. Então, assim, hoje, para o aluno do segundo ano, ele está na vantagem. Aquele que já decidiu o que quer fazer, mais ainda. Mas aquele que não decidiu o que quer fazer, por enquanto, estuda, se prepara, faz bem o teu colégio, o teu curso, tenta trabalhar muito a questão da resolução de questões, cada vez mais, a questão de testes, e principalmente procura fazer o máximo de simulados, de questões que você tiver à disposição nos cursos, na internet. Agora, lógico, quando você decidir que você quer, procura a ajuda de um profissional que com certeza você vai ter, procura a ajuda da gente também, que a gente está aí também na internet, e a gente vai poder dar um direcionamento para você em relação aos pesos que o seu curso escolhido vai se apresentar para você. Então, eu acho que hoje, para o aluno do segundo ano, é essa orientação. Menos complicado. É menos complicado, é menos complicado. Mas as escolas também têm que se adaptar a isso. Eu espero e isso. E as provas, elas não são feitas assim. Não são feitas. É uma grande mudança de paradigma, de formação. Os cursos têm essa preparação, tem esse método. Tem. E as escolas, infelizmente, porque tem toda uma estrutura por trás de quantidade de notas, tantas unidades, tanto quanto... É extremamente amarrado. É engessado, é mais engessado. É mais engessado. Entendeu? É mais engessado. Então, assim, a questão mesmo do professor, dessa procura, né? Até o nosso banco de questões hoje, que reflete essa realidade do TRI, ele é muito pequeno. Ele é quase zero. Não falando também da nossa equipe, porque a nossa equipe foi meio que obrigada a aprender. Nós estamos estudando até, inclusive, como preparar questão, escrevendo questão material, para se adaptar a essa realidade. Isso é um debate, inclusive, em inglês hoje, que hoje em dia um professor em inglês não pode mais colocar uma questão que possa ser encontrada na internet. A questão que vai para uma prova do aluno hoje, ele não pode estar em lugar nenhum, porque ele não pode encontrar nenhum buscador da internet. Então o professor tem que parar para pensar, para escrever. Isso é um debate muito amplo aí, porque o professor teria que parar para se preparar para estudar. Você teria que ter tempo para fazer isso. Nosso, né? Que seria um debate muito gostoso. Dar um agendamento para esse professor. Eu acho, na verdade, assim, o que está na ordem do dia é o seguinte: a palavra é aperfeiçoamento de todos. Da parte pedagógica, dos professores, dos alunos, da direção. Agora é a questão do aperfeiçoamento. Não adianta ser conteudista, não adianta ser memorizador. Você tem que saber o que você faz com a informação que você tem. E isso serve tanto para o aluno, quanto para o professor, quanto para o coordenador pedagógico, para o orientador pedagógico, para o gestor. Se não tiver dentro do processo e entender que a mudança ela é muito mais do que uma mudança numérica, e sim de aferição de intelecto, que é uma coisa muito mais complexa. Se não abrir a mente para isso, aí, infelizmente, a gente não vai poder ajudar tanto esses meninos que não têm essa nossa experiência, né? Então a gente tem que cuidar disso, tá certo? Pessoal, eu queria dar a última passada aqui com vocês. Eu ainda tenho Carlos é extremamente polêmico, tá? Não, mas não é polêmico, não. Mas isso aí porque ele traz muitas questões do aluno para cá. Eu estou fazendo esse advogado do aluno. Eu estou trazendo o sentimento do aluno, né? Eu estou de novo me colocando agora no lugar de um aluno. O cara de um aluno também. Ontem eu atendi uma aluna, eram as 8h30 da noite, ela disse assim: eu não aceito porque se eu acertar 45 questões, eu não tiro 10.
Ela falou isso com uma coisa tão assim forte. Se eu acerto 45 questões, eu tenho que tirar 1000. Aí eu disse, não. Deveria então, veja ser, como mas isso não tá, é assim, mas não né? é. Veja No como isso sentido tá lógico, no forte. sentido matemático, matemático, seria, né? Usar uma regra de 3. A gente A nota máxima pode ser qualquer um, é o máximo, de qualquer jeito. fazer uma O brincadeira. 100% pode ser qualquer coisa. Sem Só fazer uma brincadeira filosófica, a gente cresceu nessa coisa descartiana, né? Cartesiano. E colocando de novo na né? questão do aluno, porque assim, definitivamente nem todas as estruturas estão sendo pensadas para isso. Quando a gente montou uma estrutura, nossa equipe, a gente colocou lá um pedagogo, uma pessoa que pensa nessa questão do Enem, do TRI. A gente tem a equipe preparada para receber o aluno. Os professores estão sendo capacitados e trabalhados para isso. Mas vamos colocar no aluno do segundo ano, que vai para o terceiro ano que vem, e que sempre houve aquela pergunta, eu estudo para a escola ou estudo para o meu vestibular, que nesse caso agora é o Enem. O Enem tem um perfil completamente diferente da escola, de quase todas. Bem diferente. Sim. Eu já não tenho uma definição fácil de um curso, porque eu tenho 16 anos. E decidir uma carreira profissional com 16 anos sempre foi complicado. Isso. E agora eu tenho que decidir, não é só minha área, não, eu tenho que decidir o curso. A não ser que seja ciências da natureza. Ou ciências exatas. Se for engenharia, CTG, você tem que estar definido. Mas eu sou da área de saúde. Aí eu quero fazer, eu estou na dúvida se faço enfermagem, odonto ou medicina. Que é uma dúvida completamente normal do aluno de saúde. É verdade. Aí um tem peso 2 para redação, o outro tem peso 3. Um tem peso 4 para ciência da natureza, o outro tem peso 3. Um tem peso 1 para matemática, o outro tem peso 3. São completamente... Por mais que no debate aqui em off, César argumentou que o aluno até pode fazer estudar bem aquela disciplina, mas nem sempre vai ter um rendimento igual porque ele não tem preparação para... Sim, a resposta para isso é, ele tem que estudar. Todas as disciplinas. A simplicidade do Mas matemática. Mas tem que estudar, mas... tem que estudar. Ele tem que estudar tudo. Porque eu estava comentando que antes, quando você tinha as provas específicas da Federal, o nível de complexidade era muito alto. Então, o aluno tem que se dedicar muito para uma disciplina para poder conseguir fazer uma prova razoável. Hoje, com o Enem, como o Eduardo falou, houve uma mudança nesse paradigma. Então, você não tem que ter conteúdo excessivo, você tem que ter conhecimento, saber resolver a prova. E matemática, ciências da natureza, ciências humanas, todas as provas têm o mesmo conceito. Acertar as questões fáceis, utilizando o conhecimento, não o conteúdo, mas utilizando o conhecimento para resolver as questões. E direcioná-las. Então, o aluno tem que estudar todas, porque dá para estudar e dá para fazer uma prova boa em todas as disciplinas. Então, esse é o segredo da história. Não tem mais essa... Eu tenho que morrer de estudar uma disciplina, 2 ou 3, não. Tem que estudar todas, tem que ser um cara regular em tudo. E aí ele vai avançar. Vê, Fabiano. Mas aí não haveria necessidade de pôr esses pesos. Sim, isso que eu estou questionando. Isso é só no final. Um aluno que está começando agora o terceiro ano, ele não vai chegar assim, eu vou fazer exato, vou estudar muito matemática e as outras disciplinas. Ele tem que estudar, ele tem que saber matemática, mas ele tem que saber as outras disciplinas também. Então, assim, o aluno tem que saber que ele tem que verticalizar tudo, assim, estudar tudo e aí chegar lá na hora nos pesos e dar atenção especial, mas não só aquilo. Então, o aluno tem que se preparar em todas as disciplinas. Não, veja. A fórmula, ela é essa daí. Disciplina não, área de conhecimento. Isso, veja, a fórmula, acredito eu, que é essa. A execução dela, tentando conciliar colégio, que é conteudista... Eu não disse que era fácil. Isso, veja, colégio altamente conteudistas, provas totalmente diferentes. Tá? Usando um banco de questões da década passada. Exatamente. Outros vestibulares que ele tenta, outras faculdades que ele tenta, porque ele não... Então, tudo isso é extremamente complicado, acredito eu, entendeu? Que é muito complicado para ele hoje dizer, não, hoje eu vou estudar isso. Não, estudar tudo, ótima forma. Mas, às vezes, existem habilidades... Veja, hoje o aluno que escolhe exatas, engenharia, ele tem maior facilidade em física, matemática, química, e ele gosta muito daquilo dali. E hoje o país prega ensino técnico, porque você tem que tentar ser mais específico. Em certas mercado de trabalho. Mercado de trabalho. De repente você vai dizer, olha, você vai ter que estudar tudo, 3 anos, muito. Acho que retarda um pouco, sabe, esse aperfeiçoamento. Acredito eu. Achei ótimo quando colocaram os 4 eixos, perfeito, maravilha. Mas a execução eu ainda critico um pouco. Sabe, eu acho que a execução, eles se perdem um pouco, permitem que universidades coloquem pesos e, ao mesmo tempo, colocam pesos sem eles fiscalizarem se realmente tem a ver. Porque tem uma autonomia, lógico, mas tinha que ter algo por trás para dizer, não, veja que hoje tem aluno lá de São Paulo que quer a Universidade Federal de Pernambuco.
E a gente aí, falou como é nesse que é? vídeo, o vídeo explica Pernambuco, mas na realidade é um vídeo nacional. Agora está aberto entendeu? à Tem que população do pensar país para inteiro. o país, porque eles usaram essa ideia. Não, hoje é o país, o SISU, e eles estão particularizando. E aí a gente fica em sala de aula, e aí? Tem universidade que adota percentuais a mais. Os alunos que moram são residentes aqui do Exatamente, quer dizer... Eu acho que é mais isso, grave, viu, Carlos? Eu acho que quando você pega, por exemplo, a Universidade do Pará, por exemplo, que ela dá 10% para o aluno que reside no Pará, eu acho isso muito mais grave. Isso realmente é reserva de mercado, né? Mas eu acho que eu tenho algumas observações, algumas restrições em relação a essa coisa do peso, do curso, porque diferenciar. Mas assim, de forma generalizada, está todo mundo aberto à mesma concorrência. Sim. Então, assim, eu acho que o que as pessoas têm que buscar é a sua melhor preparação. Aí eu volto a dizer a palavra de ordem do dia, que é aperfeiçoamento. Você tem que se aperfeiçoar. Né? Não adianta. O que é que você adianta hoje ser o laureado da sua turma se você não sabe colocar em prática aquilo que você aprendeu? Não muda muita coisa. Então a questão da teoria e prática está cada vez mais se aproximando. Infelizmente, no Brasil a gente tem um histórico de que tudo aqui funciona quando é colocado de cima para baixo. Isso é uma coisa que devia ter vindo da base. Não, mas ao contrário. A gente tem parâmetros. A gente tem parâmetros curriculares, mas a gente não tem um currículo nacional. As pessoas confundem muito isso. A gente tem um parâmetro curricular, mas não tem um currículo nacional. Quem define o nosso currículo nacional do ensino médio é o vestibular. E aí era por região. Aí agora veio o Enem. Quem decide o currículo do ensino médio é o Enem. Não é? E o Enem, na verdade, tem um sistema que não se baseia em currículo, se baseia em aferição de intelecto. É uma coisa bem desconexa, assim, bem diferente. Mas a gente tem lá uma matriz curricular citada, então beleza, vamos seguir ela. Vamos seguir. Quantos alunos têm acesso a isso? E aí vamos para o que o Fabiano disse, vamos estudar. Oi? Quantos alunos têm acesso a essas... Em relação à quantidade de alunos que têm acesso a esse tipo de informação que eu estava falando em relação a currículo nacional, matéria de referência, a gente é um país muito grande, com muitas distinções sociais, então assim, a gente sabe que é difícil até você julgar um tema de uma redação como caiu no ano passado. Lei seca. Se você for para algumas cidades do interior do Brasil, ninguém vai saber o que é lei seca. Porque as pessoas andam de moto sem capacete, ninguém não está nem aí para a lei. Então, assim, é muito difícil você, na dimensão do país que a gente tem. Então, realmente, a gente ainda tem uma separação social grande em sentido a isso, em questão da informação. Nós ainda temos pessoas privilegiadas em relação à informação, né? A gente não conseguiu acabar com isso, não. Mas eu acho que a gente está num caminho bom. Eu acho que, tirando algumas observações dos pesos da UFPE, a gente está num caminho bom. Eu acho que para o ano depois tem mais um ajuste. Mas eu acho que o que deixa claro é que você tem que se preparar, tem que ser um aluno que se prepare desde o início do primeiro dia de aula e procure, e não só se preparar, se informar. Tem que ser um aluno atualizado em relação a estudar todo dia, a saber informações do dia a dia, saber informações do que está acontecendo no mundo. É isso que o exame pede também. Exatamente. Então, assim, eu queria fazer só aqui para a gente finalizar, espero que a gente tenha contribuído, né, um pouco até para desmistificar essa coisa tão cartesiana, né, de quanto eu tiro, acerto tanto, tiro tanto, e a gente possa ter contribuído um pouquinho também com algumas sugestões de como você deve agir, tá certo? Eu queria só uma palavra aí dos senhores para a gente finalizar esse nosso encontro. Fabiano. Carlos, eu acho que começa com o nosso aluno. Começa com o aluno que tem sentimento. Era a questão da idade. Começa com o aluno e né, a gente acaba. Mas não tem como não nos envolvermos com o emocional do aluno, porque a gente vive e a gente vive muito isso, vive muito o sentimento do aluno. Fazendo análise geral de tudo que a gente conversou aqui, primeiro me deixa muito feliz
em saber que a gente tem uma equipe que trabalhou muito bem e deixou o aluno tranquilo em relação a isso. Esse nosso discurso não começou hoje. Esse nosso discurso começou em janeiro, quando o aluno chegou para nos procurar para conversarmos sobre o vestibular em si. Até então, que a gente não tinha os parâmetros para projetos, os trabalhos que nós fizemos por eixos. Exatamente. Então, assim, em relação a isso, eu acho que eu fico muito tranquilo. O que eu queria deixar para a sociedade como um todo, em especial os que pretendem adentrar as vagas em Pernambuco, não especificamente pernambucanos, é que eles procurem conhecer cada vez mais, ser cada vez mais técnicos, mais profissionais, porque aquela coisa, o aluno hoje ele não pode ser simplesmente um aluno no sentido literal da palavra, que é aquele ser sem luz. Ele tem que buscar essa luz, ele tem que buscar esse conhecimento de alguma maneira para que ele possa saber exatamente quais são os passos que ele vai adotar para ter sucesso. Porque eu sei que sucesso é difícil de definir, mas ele tem que procurar de alguma maneira uma estratégia, como foi dito o tempo inteiro aqui, coerente, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua disponibilidade e com o seu conhecimento, essa base, como foi trabalhada, para que ele possa consertar essa rota, corrigir essa rota meio que bagunçada aí que ficou na educação do país como um todo, para chegar até uma vaga da universidade, que ainda é para privilegiados. A gente tem hoje 9 milhões e meio, quase 10 milhões de inscritos e 800 mil vagas. Então, inevitavelmente, 9 milhões de pessoas não vão conseguir adentrar as vagas nas universidades que estão sendo disponibilizadas. Tem que correr atrás, tem que buscar. Eu acho que, no todo, o que eu acredito muito é em trabalho, muito trabalho e muita pesquisa. É como um time de futebol, você tem que procurar o profissional certo para estar no lugar certo. E encaixar as peças, não é só ter o melhor jogador. O jogador tem que estar na posição certa. Você tem que saber onde colocar aquele jogador ali. E o jogador, nesse caso, é o seu conhecimento. É a sua área de atuação. É como você busca, como procura. Quando eu tentei, durante a conversa inteira, trazer o sentimento do aluno, é porque realmente me deixa angustiado quando eu vejo um aluno sem norte, sem referência. E agora, o que eu faço? Eu acho que essa foi quando eu pedi, não, vamos dar uma conversada só, até para tentar ajudar a dar um norte. Ele hoje, cedinho, ele tem que já ser um concurseiro, infelizmente. Ele já tem que começar a se preocupar com isso. Aperfeiçoar. Entendeu? Porque não é uma prova comum, é uma prova com estratégias. Não pode ser uma coisa mais mecânica. Entendeu? Não é uma coisa. Isso, não é mais. Então ele tem que buscar ajuda mesmo. Entendeu? Seja na escola. A memorização. Não ele é um concurseiro, ele vai ter que ser um concurseiro nato, infelizmente. Né, com essas estratégias aí, ele vai ter que tentar buscar. Eu acho que a gente pode encerrar, você com sua fala, eu me lembrei de uma frase de Thomas Jefferson, acho que a gente pode encerrar com ela, que diz assim, eu acredito muito na sorte, e eu percebo que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. É verdade. Então é trabalhar, é estudar, é se aperfeiçoar. Essa é a palavra de ordem do dia. Exatamente. E falta ainda o nosso amigo Fabiano. Procure a equipe da gente que a gente, se não tiver informação, a gente vai atrás e vai dar resposta. Vai dar resposta. Pessoal, valeu. valeu. Boa prova. Valeu mesmo. Um abração, boa prova a todos. Sucesso. Tchau, tchau.